Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Rafaela, professora de espanhol instrumental. Espero que estejam todos bem. Esta é uma aula gravada, mas nesse exato momento a professora está online com vocês para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês venham a ter referente à aula de hoje, tá bom? Pessoal, a professora vai retomar um pouquinho o conteúdo, falando um pouquinho de artigos, tá? Definidos e indefinidos, e vai dar alguns exemplos em cima de orações, tá bom? E depois a professora vai contextualizar em um texto, e depois, entendendo a análise desse texto, nós faremos um exercício juntos, para que vocês possam entender neste momento, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, aqui a professora colocou em português, espanhol e vice-versa, tá bom? Então veja bem, aqui nesse caso, o cachorro é nosso. Deixa a professora colocar aqui em vermelhinho. O cachorro é nosso. Como nós falaríamos e como seria escrito o cachorro é nosso em espanhol, tá bom? Então a gente vai colocar o quê? El perro es nuestro, tá? Então aqui a professora já está trabalhando com vocês não só os artigos. Lembrando que o que é artigo, professora? Artigo são aquelas palavrinhas que indicam o gênero ou quando você vai definir ou indefinir algo, tá bom? Aqui no caso, artigo definido tá? Que está definindo o cachorro, no caso. Em espanhol, nós temos aqui el. De novo, o pão. Aí nós temos aqui el pan, certo? Olha só, nós vamos trabalhar diversos, a professora colocou aqui diversas orações, não só para a gente estudar artigo, mas como as palavras e a pronúncia, elas se definem ao longo do espanhol, tá bom? Tu eres inglês, tá? Você é inglês? Aqui tá faltando, pessoal, é que a professora não encontrou aqui no teclado, tá? Mas sempre quando for uma pergunta, geralmente em espanhol, eles fazem, deixa eu ver se a professora vai conseguir colocar aqui, ó, tá vendo? Um pontinho de interrogação antes de iniciar, tá? Só que invertido, tá bom? Olha só a próxima. Usted es una niña? Na verdade não é uma pergunta, ele está afirmando. Usted es una niña, tá? Você é uma menina. La mujer, el hombre, tá? Aqui a professora já colocou o artigo definindo a mulher e o homem, tá bom? Olha só essa próxima. El hombre, el niño, né? O homem, o menino, tá certo? Então, tu bebes la leche? A professora quis colocar aqui, ó, porque leite na língua portuguesa é masculino, o leite, né? E aí na língua espanhola a gente fala la leche. A próxima, usted es una mujer. Você é uma mulher, ok? E aí a professora colocou aqui, olha, aqui é una, tá, gente? Erro de digitação. É una. Una. Es una tortuga? É uma tartaruga? Tá? Não é uma pergunta, é uma tartaruga. Es una tortuga. Ok? Então, nós estamos falando aqui, olha, vejam, de artigos, tá? Nós temos aqui o artigo definido e nós temos o artigo, no caso aqui, indefinido. A professora vai explicar para vocês desta maneira aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Aqui nós temos os artigos definidos e a professora utilizou alguns exemplos. Nós temos também os artigos indefinidos, tá? Bom, el auto,
o carro. Los autos, tá? Os carros. Nós temos aqui la casa, tá? E no plural seriam las casas, certo? E os indefinidos. Então, olha só. El é definido, los, la, las, tá? Tudo artigo definido. Beleza, pessoal? Agora vamos estudar um pouquinho os artigos indefinidos. Un hombre, unos hombres, una mujer, aí aqui seriam unas mujeres, certo? Então, sempre o artigo definido, deixa a professora colocar aqui em vermelhinho, definido ou o artigo indefinido, beleza? Então, o artigo ele vai indicar o meu substantivo, o meu pronome, ele vai indicar a minha pessoa, tá certo? E é isso aí. Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, aqui no nosso próximo slide, é como o professor havia dito no início, tá? Nós vamos fazer o quê? Uma análise de texto, tá bom? O texto que a professora escolheu é uma fábula. Na verdade, é um texto que fala sobre a fábula. E aí ele inicia La fábula de la cigarra e la hormiga, ok? Então, todo mundo conhece a fábula da cigarra e da formiga. Beleza, pessoal? Então, a gente vai fazer uma análise. Pessoal, vamos lá, então, para a análise do nosso texto, tá bom? Então, nós temos aqui, vejam bem, nós temos o título, que há de certo en la fábula de la cigarra e de la hormiga, ok? Então, o que é de certo na fábula da cigarra e da formiga, tá? Percebam, a professora vai lendo pausadamente para vocês perceberem o quanto que nós temos aqui de artigos, tá? Então vejam bem, olha só. Cuenta una conocida fábula que tras passar todo un verano cantando y ociosa una cigarra se encontró sin alimento e decidiu pedir ajuda a su vecina, la hormiga, algo que le llevase a la boca. Esta le ofreció granos de arroz acompañados de una moraleja. Mas vale prevenir que lamentar. E aí a professora vai dar uma paradinha aqui, quando eu colocar com a canetinha vermelha. Olha aqui que a professora citou para vocês o ponto de interrogação que é colocado no início da pergunta, tá bom? Então, continuando. Merecem su fama de previsoras e afanosas las formigas? Olha aqui, las hormigas, tá? Sem dúvida, las hormigas cortadoras de hojas atacefalotes, por exemplo, são consideradas las primeiras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas em olha aqui o jardim de hongos, do que se alimentam. Outro dado curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas las, olha o las aqui de novo, espécies de hormigas, las más ancianas assumem trabalhos de maior riesgo. De acordo com David Moron, de la Universidad de Agileón, esto se debe a que es mejor para la colonia sacrificar una
vida que está cerca de su fim, que a un indivíduo joven. En cuanto a las cigarras, no se les puede acusar de peligrosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales en encararnos a un árbol de cuya salva se alimentam, ok? Então, percebam que a professora deu uma paradinha, leu até bem pausadamente para vocês identificarem aí todos os artigos que nós temos no nosso texto, tá bom? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor esse texto fazendo análise, tá? Vamos analisar aqui. Bom, sempre aqui, ó, vai ter o título ou a nossa pergunta, aqui. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga, retomada para... Aqui, o que eu quero? Eu quero que vocês olhem essas questões, porque é de múltipla escolha, tá? Então, nós temos aqui, letra A. A Cigarra e a Formiga é retomada para apresentar ao leitor um ensinamento moral. Lembrando que todas as fábulas têm um ensinamento moral. Tanto é que fala moral da história, certo? Só que nós não estamos falando da fábula. Nós incluímos a fábula. Lembra do título? O que é de certo na fábula A Cigarra e a Formiga, tá certo? Então, apresenta ao leitor um ensinamento moral. Vamos ver a B. Reforçar o estereótipo associado às cigarras, que seria qual? Né? Seria de ficar cantando incessantemente. C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. D. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Ou E. Descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza, tá? Nós temos aí 5 opções, uma delas está correta, apenas uma, tá? E vamos para o nosso próximo slide, onde há a tradução, né? Que seria assim, o que há de certo na fábula da cigarra e da formiga. A professora já havia traduzido para vocês, tá bom? Então, ela fala assim, olha, conta uma conhecida fábula que, após passar todo um verão cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir à sua vizinha, a formiga, algo que levar-se à boca, né? Algo para comer. Esta lhe ofereceu grãos de arroz, acompanhados de uma lição de moral, que fala assim, mais vale prevenir do que lamentar. Merecem sua fama de previsoras e trabalhadoras as formigas? Sem dúvida. As formigas cortadeiras de folhas, né? Cefalotes, por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicados a cortar, carregar e integrar folhas no jardim de fungos dos quais se alimentam. Outro dado é que se há comprovado que praticamente todas as espécies de formigas, as mais velhas, assumem trabalhos de maior risco. De acordo com David Moron, da Universidade de Jagiellonian, na Polônia, isso deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está perto do seu fim do que a vida de um indivíduo jovem. Vamos parar por aí, pessoal. Então, vejam.
ele citou apenas a fábula da cigarra e da formiga, tá certo? Só que ele cita a fábula da cigarra e da formiga e ele continua falando o porquê que as formigas são provedoras, né? E são previsoras e trabalhadoras. Por que elas cortam uma folha? Qual é a função dela? Por que elas mandam sempre o mais velho, né? Então nós estamos falando aqui algo muito além do que lição de moral, tá certo? Quanto às cigarras, não lhes pode acusar de preguiçosas. O que sim é certo é que os machos passam o verão todo cantando, produzindo um som, né? Com as suas membranas empolerados, trepados na árvore, porque eles se alimentam das seivas, tá certo? Então vejam só, eles estão nesse texto, o que ele nos fala? Ele cita o exemplo da cigarra e da formiga, que é a fábula, mas ele vai além. Ele fala sobre o comportamento das formigas, no caso, na natureza, e ele finaliza com as cigarras, ok? E aí, no nosso próximo slide, ele fala assim: a questão quer saber para que o autor do texto, qual que é o texto? Que há de cierto en la fábula de la cigarra e da hormiga, utilizou a fábula da cigarra e da formiga. A pergunta seria: a fábula, a cigarra e a formiga, é utilizada para retomar o quê? Tá? Então, como eu falei anteriormente, a fábula da cigarra e da formiga, né? A fábula mesmo, ela serve para lhe dar uma lição de moral, na verdade, ela retoma na realidade os conceitos de moralidade, né, do que seria certo ou errado, tá bom? Mas o nosso texto ele retoma algo que vai além, tá? Eu quero que vocês notem que, inicialmente no enunciado, ele informa que a fábula é um gênero de ampla divulgação, tá certo? E que frequentemente revisitado com diversos objetivos. Então, quer dizer, você pode visitar uma fábula e ter diversos objetivos. Depende de você qual objetivo que você quer sanar com isso, tá bom? Assim já podemos imaginar o quê? Que a resposta ela não retomará a ideia original da fábula, ou seja, uma lição de moral, tá? Porque sempre na fábula tem lá no finalzinho qual é a moral da história, beleza? Então, olha aqui, ó. Ela não retomará o que é de praxe nas fábulas, beleza? Então, era esse o comentário que a professora queria fazer com vocês. E aí, olha só aqui, ó. Pelo que verificamos, o autor utilizou a fábula como uma introdução em seu texto. Para quê, gente? Para descrever o comportamento dos insetos na natureza. Eu quero que vocês notem que o autor descreveu o comportamento das formigas, tá? E aí a professora selecionou aqui o trechinho que ele fala. Olha só. Las hormigas cortadoras de hojas, por exemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear, a integrar hojas en el jardín de hongos, fungos, né? Del que se alimentam, ou seja, que eles se alimentam. Então, as formigas está falando que elas cortam e se alimentam, elas produzem, né? Elas cortam as folhas e se alimentam dos fungos que nelas grudam, tá certo? Um outro dado curioso, né, e é comprovado, que especialmente todas as espécies de formigas, né, olha só, em todas as espécies de hormigas, las más ancianas, quem seria las más ancianas? As mais velhas, assumem trabalhos de maior risco, né, maior risco. Depois ele escreveu o quê? O comportamento de quem? Da cigarra, porque o nosso texto não fala da formiga e da cigarra. Então ele fala assim: enquanto las cigarras, los machos passam el verano cantando
um sonido que produzem com umas membranas chamadas timbales, tá? E encaramados ao árbol, que são juntos à árvore, né? Que cuja savia se alimentam, ou seja, eles se alimentam da seiva da árvore. Então, eles ficam grudados na árvore porque tem um sentido. Então, vejam, vamos retomar. Nós temos a fábula da cigarra e da formiga, beleza? Só que a fábula da cigarra e da formiga, ela nos passa a moral da história. O nosso texto, especificamente, ele introduz com a fábula e ele continua com o quê, pessoal? Ele continua falando sobre o comportamento aqui, ó, nesse caso específico da formiga e nesse caso específico aqui da cigarra. Logo, prestem atenção aqui, ó. A fábula, ela é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado, com diferentes objetivos. Ou seja, eu tenho vários objetivos aí que eu posso utilizar a fábula, ok? Qual é o objetivo neste caso, né? Introduzir. Se eu estou introduzindo, então quer dizer que a minha lição de moral, né, a moral da história, ela não nos é importante neste momento, tá? Então, no texto, a fábula da cigarra e da formiga é retomada para quê? Para que ela é retomada? Ela é retomada para apresentar o leitor um ensinamento moral? No próprio texto diz que não, né? Ela reforça um estereótipo associado às cigarras? Não, porque não é só a cigarra que ele fala da formiga também. Então, só por isso que essa não seria a correta. A letra D. Ele expõe a superioridade das formigas em relação às cigarras. Em momento nenhum ele fala de superioridade. Ele nos diz que as formigas têm um tipo de comportamento e as cigarras têm outro, tá? Último aqui, ó. Ele descreve a relação social entre as cigarras e as formigas, no caso, na natureza? Não, porque ele não está falando da relação social das duas, tá? Agora, qual seria a minha resposta correta? Ele descreve o comportamento dos insetos na natureza, porque ele inicia falando sobre a cigarra e a formiga e depois ele vai passando e vai falando que o comportamento especificamente da formiga e depois da cigarra, tá bom? Bom, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, tá? Falando um pouquinho mais sobre artigos, tá? Hoje nós falamos sobre artigos definidos e indefinidos. A professora não citou, mas também tem os artigos neutros, tá? Mas neste momento, para que vocês não se confundam muito, a professora vai trabalhar em cima só dos artigos definidos e indefinidos neste momento, tá bom? Para a próxima aula, a gente vai continuar estudando gramática, tá bom? É imprescindível que vocês acessem agora, né, antes da tarefa, que vocês farão este site aqui do YouTube, tá bom? É um professor, uma videoaula de 10 minutinhos, tá? 10, 13 minutinhos, é bem rápido. Para quê? A professora citou para vocês os artigos, tá? Os artículos, tá certo? Determinantes e indeterminantes, tá? A professora pegou um texto, nós fizemos análise desse texto. Em cima desse texto, fizemos análise de um exercício. Por que isso? Porque eu preciso que vocês comecem já a assimilar algumas palavras para a gente poder já entrar na produção de pequenos textos, tá bom? Então, para a gente produzir textos, a gente tem que conhecer as palavras, tá? Então, é imprescindível que vocês conheçam as palavras, por isso que a professora sempre vai contextualizar e colocar para vocês a gramática dentro do texto, tá bom? Então, assistam esse vídeo, esse linkzinho aí, acessem. Até a próxima aula. A gente se vê, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal.